Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar as nossas unidades, né? Começando pela unidade 1. A unidade 1 ela vai trabalhar a organização e estruturação do ensino, métodos e estratégias. Né? Como eu havia falado para vocês, a gente vai perpassar aí a reflexão sobre a formação de professores, a compreensão dos diferentes tipos de conteúdo e conhecimentos e vamos falar um pouquinho de abordagens, métodos e estratégias de ensino focados para o ensino de química. Ok. Então, para contextualizar, né, eu cito alguns autores ali embaixo, que o ensino tradicional ele não prepara, esses autores defendem isso, né, e a gente percebe na nossa vivência que apenas o ensino tradicional ele não prepara os jovens para bem viverem em uma sociedade civil fortalecida. Na sociedade do conhecimento, ou também chamada de sociedade da informação, né, a Hargreaves vai chamar assim, o estudante ele precisa aprender a gerir e a relacionar essas informações que ele acaba tendo contato dentro da sala de aula para transformar em conhecimento e no seu saber. Né? E aí, em muitas escolas, ainda o ensino tradicional ele é a principal metodologia, né? A principal abordagem que o professor utiliza. E aí, quando o aluno está dentro da escola e ele sai para o mundo da vida, né? Alguns autores vão elencar essa separação, né, o mundo da vida e o mundo da escola. Quando o aluno se depara com o seu cotidiano, com os fenômenos do seu dia a dia, ele não consegue enxergar nenhuma relação com o que ele aprende dentro da sala de aula, né? Isso porque o método tradicional ele não se preocupa com o contexto, ele é conteudista, né? E aí o professor precisa, durante a sua formação, principalmente tanto na formação inicial quanto continuada, né? Mas na sua formação, ele precisa desenvolver competências que possibilite o seu engajamento em facilitar que os alunos se tornem ativos, críticos e que passem a construir o seu conhecimento. E aí essa necessidade na formação docente surge com as mudanças nas demandas sociais, políticas e econômicas. Né? A gente percebe na sociedade que, principalmente a tecnologia, eu acho que é algo pontual que a gente consegue enxergar muita evolução. Né? Então a gente tem evolução aí, mudanças nas demandas, tanto sociais, científicas, políticas e econômicas, e a gente não acaba percebendo que essas demandas influenciam diretamente a educação, o campo educacional. Então, a educação ela não pode ficar atrás desses avanços, dessas mudanças, ela precisa acompanhar e isso tem que ser levado em consideração no processo de ensino-aprendizagem. Né? E aí é necessário que o professor ele passe o papel dele, né? Que antes, no ensino tradicional, é de ensinar coisas e soluções, passe a ser o estudante a aprender coisas e soluções. Né? E aí quando a gente fala assim do papel do professor, do que o professor precisa fazer, do que ele, quais são os pilares em que ele precisa ter a sua formação, né, a gente pode citar vários autores que trabalham os saberes docentes. Né? A gente tem Tardif, a gente tem Pimenta, a gente tem Gautier e a gente tem Schumann. Schumann ele vai trazer, ao invés de saberes docentes, ele traz um termo de conhecimentos necessários à prática docente. Né? E aí esse autor ele vai elencar aí alguns conhecimentos que ele considera, né, através de estudos que ele fez, que todo professor ele precisa ter. Então, o professor ele precisa ter na sua prática docente o conhecimento do conteúdo específico, o conhecimento pedagógico geral, o conhecimento dos fins educacionais, o conhecimento curricular, o conhecimento dos alunos e de suas características e o conhecimento de contextos educacionais. Ele vai dar um destaque maior para esse último conhecimento, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo. O que é esse conhecimento pedagógico do conteúdo? Como se fosse a junção de todos esses outros conhecimentos, ou seja, é uma combinação do conteúdo específico e a pedagogia. Ou seja, eu preciso ter domínio das técnicas pedagógicas, eu preciso conhecer o currículo, eu preciso conhecer o contexto do meu aluno, eu preciso saber utilizar metodologias e estratégias, mas eu preciso também levar em consideração o conteúdo específico da minha área. Né? Nós aqui estamos falando da química, ou seja, não adianta eu saber só a parte pedagógica, né? Saber o que é um estudo de caso, o que é uma abordagem CTS, se eu não conseguir elencar, né? Se eu não conseguir linkar, perdão, com
a minha área científica, ou seja, com a química. E essa combinação, levando em consideração todos os outros conhecimentos, é o que ele vai chamar de conhecimento pedagógico do conteúdo. E aí, à medida que as pesquisas em ensino elas vão se desenvolvendo, a gente vai aprendendo mais sobre esse campo dos saberes necessários à prática docente. E aí, quando a gente leva em consideração todos esses conhecimentos, né, contexto do aluno, currículo, conhecimento pedagógico, conhecimento geral, conhecimento pedagógico geral, conhecimento pedagógico do conteúdo, a gente consegue preparar ali, né, a gente consegue ter um arcabouço de conhecimentos para trabalhar em sala de aula. E aí é importante, quando nós trabalhamos conteúdos em sala de aula, principalmente conteúdos científicos, né, que a gente tenha conhecimento dos tipos de conteúdo, né, que alguns também vão chamar de tipo de conhecimento, que são os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. Né? O conteúdo conceitual é aquilo que o ensino tradicional dá muito foco, que é a aprendizagem de conceitos. Então o professor ia para a lousa, né? Hoje em dia alguns ainda fazem isso, né? Felizmente, mas é aquele tipo de ensino que foca no conceitual. Vai para a lousa, copia o conceito, por exemplo, de equilíbrio químico. O que é equilíbrio químico? O que é cinética química? A cinética química é o ramo da química que estuda a velocidade das reações. Ponto. Isso eu estou descrevendo para o meu aluno o que é o conceito de cinética química. Mas esse não é o foco principal da aula. Né? Não deve ser. É importante que ele tenha, né, o conhecimento, o conceito construído de cinética química, por exemplo, mas ele não pode se prender àquilo. Eu não vou cobrar na minha prova, o que é o conhecimento, qual é a definição de cinética química, né? Não é isso que eu quero trabalhar apenas no meu aluno. E no ensino tradicional o foco é dado a conceito, então eu trabalho fórmulas, como calcular, o que é. A prova, né, a forma de avaliação geralmente é essa, né? O aluno ele precisa responder de maneira exata o que o professor passou. Esse é o foco no conceitual. Quando a gente repensa o ensino tradicional e pensa na formação do indivíduo como um cidadão de maneira integral, a gente precisa levar em consideração também o conteúdo procedimental e o atitudinal. Então, o conceito a gente vai trabalhar, o conceitual a gente vai trabalhar o conceito das coisas, ok. No procedimental, o que eu vou trabalhar? É o que a gente chama de saber fazer. O conceitual é saber, eu vou saber as coisas. O procedimental é o saber fazer e o atitudinal é o saber ser. No procedimental, o que eu vou fazer? Eu vou levar o meu aluno a medir, né, a aferir temperaturas, a medir volumes, a medir massa. Eu vou ensiná-lo a fazer esquemas, né, a montar, a criar, a elaborar. Então, esse tipo de conhecimento, de conteúdo, ele precisa também fazer parte da minha prática pedagógica, das minhas aulas. Ao mesmo tempo que o atitudinal, que é o mais difícil de ser atingido, né, numa sala de aula. O atitudinal ele vai focar nas atitudes e valores dos alunos. Ou seja, eu preciso, dentro do meu planejamento das minhas aulas, também levar em consideração esse conteúdo. Como é que eu faço isso? Levando o meu aluno a argumentar, né, a ele ser consciente a ele respeitar uma regra quando eu, né, levo para a sala um jogo didático. Então, refletir. Então, todas essas questões que têm mais relação com o ser é o atitudinal. Né? E por muitas vezes a gente foca muito no conceitual e esquece desses outros conteúdos. Eu vou deixar um texto bem legal sobre isso para vocês se aprofundarem nesse assunto, tá bom? E aí o processo de aprendizagem, como a gente viu, ele requer novas alternativas metodológicas de ensino, né, devido à evolução da sociedade, das demandas que o aluno ali está inserido. E isso vai exigir dos profissionais da educação não apenas o entendimento do conteúdo programático, mas de oferecer junto ao aluno recursos que estabeleçam mediação entre interatividade e o conhecimento, tornando necessário e significativo a implantação e o uso de instrumentos inovadores. Né? Isso é um desafio para a gente. Né? Muito se escuta falar das metodologias ativas, né? Mas isso é um desafio para o professor se colocar num papel de compreender essa nova geração. Né? E aí, na próxima aula, a gente vai começar a abordar um pouquinho sobre a abordagem CTSA, vamos iniciar por ela, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Tchau.
Tchau, tchau.